Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estamos aqui presencialmente para gravar um episódio bem legal, principalmente para você que trabalha ou pretende trabalhar com futsal. O tema de hoje é entender um pouco mais o cenário do futsal no Brasil. Nós hoje vamos conversar com dois convidados especiais, mas antes de apresentar os convidados, queria que você curtisse esse episódio, se você está no YouTube, se está no Spotify ou na Apple Podcasts, marque aí como favorito e compartilhe também com aquele seu colega, sua colega que trabalha com futsal para ouvir ou assistir este episódio. Lembrando também, muito importante, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, marque aí favorito no Spotify para que outros episódios você possa acompanhar com a gente, legal? Links aqui na descrição, dê uma olhada na nossa comunidade, o Ciência da Bola Lab, vai ter um QR Code aqui durante o episódio e também confira aí nosso site, tem vários episódios do podcast, artigos, cursos, bem legal, tá certo? Hoje então a gente vai conversar com dois profissionais que estão trabalhando em Belo Horizonte, na equipe do Minas Tênis Clube de futsal, tanto na equipe principal masculina quanto também na sub-20. Daniel Lobato, inclusive o Daniel já esteve com a gente recentemente no evento, que foi um evento voltado para futebol e futsal, e agora presencialmente aqui no podcast, Daniel. Seja bem-vindo ao Ciência da Bola. Obrigado, João. Para mim, novamente uma honra. Agradeço o convite. Como já te falei lá no próprio evento, eu acho que você vem criando uma coisa muito legal dentro da área esportiva, que são conversas e debates interessantíssimos. Acho que eu sou do futsal, mas vejo muito das discussões, principalmente do pessoal do campo, de outras áreas. Então é sempre importante para a gente sempre vai pegando um pouco de cada um pouco de todos os treinadores, das pessoas que passam por aqui. Então é um prazer enorme, espero que a gente possa falar um pouquinho aí do futsal, que a gente vem crescendo muito aí, a gente vem muito feliz com o que vem acontecendo, tem muita coisa legal para a gente falar aí. Obrigado. Vamos aprender um pouco também com vocês. O outro convidado, Diogo Barros, pela primeira vez aqui no Ciência da Bola, ele que é auxiliar técnico na equipe principal do Minas, também treinador da equipe sub-20, está aqui fazendo um trabalho legal, né, em Belo Horizonte. Pela primeira vez no Ciência da Bola, espero bater um papo com você aqui também, Diogo, e aprender sobre o futsal. Boa noite, João. Fico muito feliz com o convite e antes parabenizo todo o trabalho que vocês vêm fazendo. Eu sou um telespectador assíduo do Ciência da Bola, dos podcasts, dos cortes que vocês fazem no Instagram, no YouTube. Então é sempre bom a gente ter essa troca de ideias, compartilhar o conhecimento para a gente continuar evoluindo, e falar de futsal é sempre importante e sempre de bom gosto para a gente. Então me coloco à disposição sempre que precisar. Vamos conversar então, Diogo, sobre o assunto mais importante do momento, que é o início da Liga Futsal. Então a gente está aqui em fevereiro, esse episódio está indo no ar também no mês de fevereiro, em breve vai acontecer o início de mais uma Liga Futsal, e é um bom momento para a gente falar sobre o cenário do futsal no Brasil. Ano passado tivemos aí também uma liga de muito sucesso. Nos últimos anos, na verdade, a gente está vendo um crescimento legal, tanto em visibilidade, em divulgação, nível da liga. Isso é importante não só para o futsal mineiro, a gente estava conversando em off aqui a importância da liga para o Minas, mas também para todos os clubes do Brasil. Isso é importante. Queria saber de vocês a perspectiva que vocês têm nesse ano, não só quanto profissionais, treinadores da equipe do Minas, mas também de um início de mais um ano de trabalho com futsal aqui no Brasil. Ano passado a gente teve uma coisa muito legal, que foi o fato da final da Liga ter sido transmitida pela Globo, um canal aberto, né? Querendo ou não, quanto mais visibilidade a gente tem, melhor acho que pra gente como profissionais, mas também até mesmo para atrair mais praticantes, para atrair mais pessoas para perto da nossa modalidade. Acho que quanto mais a modalidade é conhecida, mais a gente consegue ser visto melhor para a gente, né? Então, em primeiro lugar, acho que a Liga vem nos últimos anos com um trabalho muito legal, tanto na parte do jogo ali, né? As equipes cada vez mais competitivas, as equipes cada vez mais conseguindo fazer jogos melhores, a gente vê pouca disparidade na Liga. No ano retrasado, por exemplo, o Corinthians foi campeão, o Corinthians classificou na primeira fase como o 10º colocado. Se a gente pega qualquer liga de futebol ou de próprio futsal, qualquer tipo de campeonato que a gente tem, em que o 10º colocado, na primeira fase, ele é campeão, né? Ano passado o Atlântico foi campeão, né, com todos os méritos, e
liderou a competição do início ao fim não, né? Mas dentro da primeira fase, terminou a primeira fase em primeiro e depois foi campeão, mas isso mostra o quão competitivo o futsal brasileiro é hoje. E isso, obviamente, parte por uma organização, tanto da liga como das próprias equipes, né? Eu vejo isso de uma maneira muito, muito legal. E pensando numa perspectiva, né? Isso pra gente também é aquela coisa da gente tentar se capacitar cada vez mais, porque as equipes cada vez mais se capacitam, né? A gente tem profissionais dentro da liga, treinadores muito, muito capacitados. Então, a gente tem o tempo inteiro que está também se desenvolvendo, também se mexendo para conseguir fazer com que o Minas esteja num patamar muito legal. No passado a gente conseguiu chegar numa posição que o clube não chegava há muito tempo, né? E isso, obviamente, que é um trabalho nosso. Quando eu digo nosso, falo de toda a comissão técnica, eu e o Diogo aqui hoje, mas Rodrigo, que é o nosso preparador físico, Felipe, que é o nosso fisioterapeuta, Samuel, Perdigão, o Alisson, o Taveira, que é o nosso coordenador, o Minas em si, o Marques, que é o nosso diretor, um cara que sempre corre atrás aí pra gente das coisas. Então, assim, a gente acredita, até pela estrutura do próprio clube, que a gente pode chegar sempre mais longe, né? E acho que passa muito por isso, por essa organização que o clube já tem, e a gente vem cada vez mais tentando se capacitar para chegar, e acho que a gente vem conseguindo aliar muito bem isso, né? E a Liga, volto a dizer, comecei lá atrás falando sobre a questão da final, a Liga vem cada vez se estruturando mais, né? A gente estava falando até aqui em off, a questão da Liga Talentos, então a gente já tinha uma Liga nacional muito bem estabelecida, agora a gente vai ter uma Liga Sub-20. Essa Liga Talentos, tá, para exemplificar para o pessoal, é o Sub-20 que vai acontecer, Isso, né? A Liga Sub-20 começa em maio. Né? Eles dividiram, e até já pegando o gancho do Daniel, das 24 equipes da Liga Adulto, né, 23 vão participar. Apenas o Praia Clube de Uberlândia não vai participar da Liga Talentos por não ter essa categoria, né, que é uma pena pelo clube que é. Mas vai dividir em chaves, mas a gente vai ter o confronto contra equipes do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eles conseguiram ajustar as chaves para ter esse confronto entre os estados também, para não ficar tão regionalizado. Então essa Liga Talentos é um primeiro passo que eles deram no fomento aí da base, né, da Liga, e isso vai ser importante porque os jogos vão ser como o caráter da Liga Adulta. Todo o processo de viagem, de organização do jogo em geral. Então isso eu acho que vai ajudar muito num trabalho de médio prazo aí, dessa formação de cada vez atletas melhores preparados, né? Porque aí já pegando um gancho do Daniel, a Liga cada vez mais, a Liga Adulta, né? Ela vem tendo melhores equipes, com maiores investimentos, com trabalhos de médio e longo prazo, que isso faz com que as equipes fiquem melhor estruturadas. Então isso vai fazer com que os atletas da base, que às vezes ali não têm oportunidade tanto de jogar numa liga adulta, a gente vai conseguir continuar fomentando e colocando esses atletas em atividade e em jogos de alto nível. Se preparando, né? Se preparando para chegar cada vez melhor na nossa equipe adulta e das outras equipes também. Mas olhando do nosso lado, o nível de preparação, o nível de jogos competitivos, a gente vai conseguir, dentro do nosso grupo de atletas, colocar mais atletas jogando em nível nacional. Isso vai fazer com que a gente consiga formar mais, e não só formar mais, mas formar com melhor qualidade. Isso, para mim, é o ponto. Ter qualidade na formação. Isso mostra, essa organização da Liga Futsal nos últimos anos, mostra que realmente você investindo a longo prazo, num projeto, você vai conseguindo colher frutos lá na frente. E o futsal no Brasil cresceu justamente nesse sentido. Não é polêmico, mas a questão do futebol, que talvez tão cedo a gente vai ter uma liga tão organizada quanto a de futsal para o futebol. Há várias tentativas, a gente torce para que isso aconteça, mas parece que é algo que deu certo mesmo, a liga de futsal, e quem é apaixonado por futsal, tanto quem joga, de forma amadora às vezes, gosta de acompanhar, gosta de assistir, e quem trabalha com futsal, criando também essa liga de talentos, que é essa Sub-20, acaba também aumentando até o número de profissionais que podem ingressar nos clubes, aumentando os postos de trabalho. Isso é muito importante, até para que o Brasil, que é considerado, né, o berço do futsal e também o centro em relação a isso, continue produzindo mais atletas de qualidade
tanto no futsal masculino e no feminino também. No caso, essa liga é pro futsal masculino, essa liga de talentos, masculino, né? Masculino. Isso. Que vai acontecer. Nos últimos anos, então, é um cenário positivo que vocês conseguem observar dentro do futsal brasileiro. Cara, é difícil até de falar só do futsal brasileiro, né, Diogo? Sim. Se a gente para ver hoje, o mercado externo, ele tá muito grande. O que a gente, esse ano agora, né, que a gente entrou, ano passado a gente perdeu assim, né, o Maia foi negociado com o futsal russo e ele saiu do clube no meio do ano. O Gegê, que é um outro atleta nosso de 20 anos de idade, foi pro Kairat, do Cazaquistão. Então, a gente vendo também o mercado, e aí é uma coisa muito boa pra gente, né? Quanto mais mercado tem, mais os próprios atletas conseguem e quando eu digo se empregar, não é num sentido pejorativo, sabe? Mas é num sentido de cada vez ter mais condição de estar empregado, de estar dentro da modalidade. Isso é ótimo. Você vai ver nos outros cenários, assim, se a gente olha para a própria modalidade, antigamente, quando a gente ia ver uma Copa do Mundo de futsal, a gente olhava e falava assim, pô, quem que vai ser o campeão? Ou é Brasil ou é a Espanha. Ou é Brasil ou é a Espanha, ou é Brasil ou é a Espanha. Hoje a gente já viu que o Brasil no último Mundial foi em terceiro, mas no outro não passou do Irã. Nas quartas de final. A Argentina chegou a ser campeã. Na última foi Portugal. A gente tem cada vez mais outros países se fortalecendo. E uma outra coisa que é muito legal, né? Antigamente a Espanha era um país que chegava muito, mas com muitos atletas naturalizados. Hoje a gente já vê os outros países chegando com atletas oriundos do seu próprio país, né? Então isso mostra o quanto o esporte vem crescendo, o quanto vem acontecendo, né? E aí no curso que eu participei com você, a Cris falou muito sobre isso, né? A Cris falou sobre a questão de ter de ter a Copa do Mundo feminina de futsal, de ainda nos outros países terem muitas atletas brasileiras naturalizadas. Então, assim, o futsal ele já vem passando por isso e hoje a gente tem um leque muito grande, né? A gente tem agora a Copa... Até a Copa América está sendo, né, um exemplo Sim, importante, né? A gente estava conversando ontem e hoje, vendo os jogos da Copa América que está acontecendo, e eu venho falando muito do trabalho que o Chile vem fazendo. Era um país que sempre era o último colocado do Sul-Americano, da Copa América, e no Sub-20 que eu tive presente, que foi em setembro do ano passado, eles já chegaram numa semifinal contra a Argentina. Agora, ontem, eles ganharam da Colômbia, então estão brigando para estar classificando para a Copa América, e pode ser que vá para uma Copa do Mundo, né? Depende de um resultado de hoje. Então, tem dentro do nosso país, tem muitas equipes já fazendo bons trabalhos. Isso toca onde você falou de aumentar a rede de captação de atletas, aumentar o número de profissionais trabalhando dentro da modalidade. Aí quando a gente já olha para o nosso continente, que é a América do Sul, países que antes já era Brasil, Argentina que era certeza, às vezes a Colômbia beliscava alguma coisa. Você já vê um Chile já incomodando um pouco mais, o Uruguai que fez um jogo muito competitivo com a Argentina e contra o Brasil também. Então E aí acontecendo esses jogos competitivos, naturalmente o nosso país vai melhorar. Porque a gente vai ter que estudar melhor o nosso adversário, a gente vai ter que desenvolver melhor os nossos atletas, então, e, consequentemente, a nossa equipe. Com isso, o trabalho de todo mundo vai estar melhorando, o nível de competitividade é aumentar com toda certeza. Quem olha ali o copo meio cheio, meio vazio, vai pensar, poxa, outros países estão batendo o Brasil, o Brasil não está conseguindo ganhar a Copa do Mundo mais. Aí sem olhar que, por causa do Brasil no passado ter tido sucesso e ser referência, e hoje ainda continuar fazendo isso, a gente consegue exportar, entre aspas, atletas e profissionais para o mundo inteiro, consequentemente, também vai levar o nível do mundo inteiro. Então a gente olha nesse sentido também, tem que olhar de uma maneira pensando também no quanto que isso contribui para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da modalidade. E vendo os outros desenvolvendo, eu vou ter que me desenvolver mais. Exatamente, senão aí eu vou ter que me capacitar mais, eu vou ter que estudar mais, vou ter que ser o melhor profissional. Então, com isso, todo mundo vai melhorar. Não tem como. Se eu pensar que o Daniel está melhorando o trabalho dele, vai ser uma afronta. Não, eu quero continuar trabalhando bem e desenvolvendo para eu continuar sendo um bom profissional, para eu continuar tendo boas equipes e bons resultados, consequentemente. Então, para mim, isso é fantástico. E cada vez mais eu sempre bato muito na tecla do... Quanto mais... Acho que, assim, né? Quanto mais coisas a gente tem, a gente pode pensar sempre no mais, né? Quanto mais equipes a gente tem, mais mercado de trabalho a gente tem, mais capacitação a gente tem,
mais pessoas praticando a modalidade, mais visibilidade. Eu não consigo ver isso como uma coisa que possa ser ruim. Isso tem que ser uma coisa muito boa pra gente, né? A gente quer a modalidade cada vez maior. A gente fala muito sobre a questão do futsal como um esporte e até briga-se muito para o futsal ser um esporte olímpico, né? Mas eu bato nessa tecla sempre. O futsal precisa ser um esporte forte. A briga política para o futsal ser olímpico ou não ser olímpico, cara, eu não sei se isso vai acontecer, eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei nem se eu vou estar vivo quando isso vai acontecer. Agora, volto a dizer, é muito sonhador da minha parte, mas eu vejo, por exemplo, o futebol americano não é olímpico. Pensei nisso, extremamente, agora, Daniel, é extremamente forte, é extremamente visto, é extremamente financeiramente rentável. Então, assim, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer o futsal muito forte. O mundo inteiro praticando futsal, as pessoas sendo valorizadas, as empresas entendendo o que é o futsal sendo visto e tudo mais. Cara, quem sabe, assim, vai chegar uma hora que o COI, né, vai olhar e falar, cara, não tem como. Não tem como deixar de fora. Não tem como deixar de fora. Então, assim, eu tento ver a questão assim, vamos nos organizar e nos estruturar. Porque se a gente for muito forte, acabou. A gente vai ter bons profissionais, consequentemente a gente vai ter bons atletas, consequentemente o jogo vai ser muito competitivo e muito gostoso de se ver. Consequentemente as pessoas vão cada vez mais ir para os ginásios assistir os jogos. A gente fala muito aqui do Minas, né? E a gente via nos nossos ginásios com poucas pessoas. A gente já vem fazendo um trabalho aí muito legal. O Taveira vem fazendo esse trabalho junto com as escolas, junto com as escolinhas. E cada vez mais os nossos jogos têm ficado mais cheios, sim. Cada vez as pessoas têm atraído, a gente tem tentado fazer cada vez mais. A nossa média no ano passado da Liga quase dobrou nos últimos anos. A média de público. E assim, vários jogos, segunda-feira, 6 horas da tarde, por conta de TV. Né? Então, assim, esse ano a gente está tentando fazer com algumas situações para atrair ainda mais os jogos no sábado, no final de semana, que facilita, né, todo o processo do público de estar indo na arena e tudo mais. Então, isso é interessante. Até o ponto que o Daniel tocou a respeito do futsal ser olímpico ou não, às vezes não é o foco, né? Não precisa, pode chegar a ser olímpico e não ter toda essa força como que a gente almeja. De repente pode ser uma consequência. Olha, tem tanta força que se tornou olímpico. Às vezes o mais importante não é ele ser olímpico ou não. O mais importante é o quanto ele vai contribuir ali para o desenvolvimento. E aí a gente pode entrar num ponto interessante, que é a questão do futsal e futebol. Aqui no Brasil, muita gente pratica o futsal, achando que está praticando o futebol. Isso de forma amadora. Uhum. Já joguei bola com vários colegas que não entendiam do futsal, mas jogava na quadra, por quê? Consegue juntar ali 10 colegas ali e fazem a famosa peladinha ali de futsal. Mas sem entender o contexto. E muitos clubes, hoje já melhorou bastante, vocês devem concordar comigo, mas muitos clubes utilizam ainda o futsal como uma ferramenta de desenvolvimento do atleta e, consequentemente, em algum momento ali ele ou ela vai optar para seguir no futsal ou na transição ali vai para o futebol. Mas o que atrai os olhares de muitos meninos e meninas é o futebol de campo. Isso é inevitável, a mídia reforça isso, a história reforça isso. Mas até que ponto vocês acreditam que isso pode atrapalhar o desenvolvimento do futsal? Eu sou meio polêmico quanto a isso. Eu não gosto muito não, mas vai lá. Eu acho que a gente tem que entender primeiro o real objetivo que o clube tem quando ele coloca o futsal. Beleza, formar atletas para o futebol, mas o que ele vai fazer dentro do futsal para isso? Para mim esse é o primeiro ponto. No futsal ele toca muitas vezes na bola. No futsal é um espaço muito curto que tem que tomar decisões mais rápidas. O futsal, já desde as primeiras categorias, tem jogos competitivos lá em alguns estados, sub-7, sub-8, sub-6. Isso eu até acho cedo demais para alguns pontos, que algumas pessoas não têm um certo nível de educação, né, para esse ponto. Mas eu acredito que as duas modalidades podem andar separadas. Eu acho que o futsal ele tem que tomar alguns cuidados para não servir de muleta nesse ponto. O atleta, ele estar no futsal, vou dar um exemplo, nós temos alguns clubes grandes que fazem isso, né? Mas ele estar no futsal para desenvolver algumas ações do futsal, daqui a pouco ele continua desenvolvendo para o campo,
ok. Ou a gente vai fazer isso do futsal para continuar ele, se ele não der certo no campo, ele vir para o futsal, a gente vai continuar tendo muitos atletas praticantes. Então, assim, eu acho que pode ser válido se tiver um objetivo claro nesse ponto de sequência também. Tem o futsal e o futebol andando junto até os 13, ok. Mas você não pode continuar após o sub-13 com o futsal para continuar com alguns atletas que não vão para o campo. Com isso, a gente vai ter mais atletas desenvolvendo, mais profissionais na área, mais clubes. Então, acho que as nossas federações poderiam fazer dessa forma. Eu acho que, assim, do clube de futebol que quer ter o futsal e o futebol, não ficar apenas nas menores. Ele tem um progresso para as categorias maiores, porque pode andar ali junto. Se algum atleta continuar para futebol, vai continuar tendo equipe futsal. Isso eu acho que pode se desenvolver melhor e tudo mais. O Daniel, ele vai ser um pouquinho mais... Um pouco polêmico. Cara, eu peço até desculpa se eu estiver ofendendo alguém e tudo mais, mas eu acho que o futsal é tão importante pro futebol como o vôlei. E me entendam bem, tá? Não é de sacanagem que eu falo uma coisa dessa. Eu acredito que quanto mais práticas uma criança tem, melhor. Quanto mais ela se conhecer, questão do seu corpo, melhor. Isso eu não posso... não tem como eu falar contra isso. Então, assim, se eu pego uma criança até 10, 11, 12 anos... ela quer jogar futebol. Cara, beleza, você quer ter uma equipe, o Cruzeiro, o Atlético, o América, querem ter uma equipe de futebol de 10, 11, 10, 9, 10, 11, 12. Cara, não sou contra, não sou de jeito nenhum. Façam, ok. Mas falar que o menino, ele pegou, foi lá no futsal, aí ele vai tocar mais na bola, ele vai fazer mais isso, ele vai fazer... Cara, reduz o tamanho do campo e põe pra jogar na grama. O gramado, põe na grama, o tamanho da bola, o tamanho do gol. Eu sou um cara, eu sou muito crítico, e aí eu não posso falar tudo com muita certeza, porque eu vejo pouco, né? Mas o pouco que eu vejo assim, eu fico imaginando, lá atrás, quando eu tava formando e queria trabalhar com futebol, eu ficava assim, cara, olha isso, um campo de 11 contra 11, um gol oficial, como que eu vou fomentar um menino a ser goleiro? Não tem como, ele não pega uma bola que vai no gol. É só o menino jogar a bola aqui que ele tira. Por que não reduz o tamanho do gol? Por que não reduz o tamanho do campo? O menino vai pegar mais vezes na bola e no terreno que realmente para ele. Modalidade. Da modalidade. Eu não sou contra de jeito nenhum o menino jogar, por exemplo, ele joga futsal e joga campo. Claro que não. Eu acho que quanto mais práticas a criança ou adolescente tem, melhor. Só que chega uma hora que ele vai ter que escolher. É a famosa idade da especialização, né? Ele vai não ter que tem como, ele vai ter que escolher. Na modalidade. Aí eu vou chegar e vou falar assim, cara, um menino lá com 13 anos, que é a hora que ele vai pro campo. Né? 13, 14, que o campo já não deixa mais ficar no futsal, assim, dizendo, sabe? Então, ou ele faz só o campo, ou ele faz só o futsal. Você vai falar comigo que o menino jogou até 13 anos de idade futsal, e aí ele vai lá no futsal, ele treina 1, 2 vezes futsal. Isso. E depois ele... Quer dizer que isso daqui fez toda a diferença pra ele? Cara, eu não consigo acreditar nisso. Não é o determinante. Não é o determinante. Mas o menino pega mais vezes na bola. Reduz o tamanho do campo, reduz o tamanho, faz um campo reduzido, alguma coisa nesse sentido. E aí eu falo muito disso, e aí me entendam, por que eu falo muito disso? Porque eu sempre vou bater na tecla de um futsal forte. Sempre. Eu acho que o futsal precisa ser um esporte forte. E muitas vezes quando a gente fala disso, eu vejo um ar de, tipo assim, o futsal é um subesporte do futebol. A gente tem ali o futsal para desenvolver para o menino, do atleta, desenvolver barriga de aluguel. Então eu não gosto muito disso. Eu sou da seguinte opinião: o futsal, o menino tá ali no futsal, o menino igual acontece hoje no Minas, o menino do sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, eu estou preocupado com a formação dele para o futsal. Eu não estou preocupado se ele vai jogar campo. Se ele for jogar campo, é mérito dele, parabéns para ele, tá super legal, bacana. Mas eu formo esse menino, né? A gente dá estímulos para esse menino, para ele ser um jogador de futsal. Até porque são modalidades diferentes mesmo. Completamente diferentes. Quem tá ouvindo a gente, assistindo, é um público que trabalha com esporte ou pretende trabalhar. Então, me surpreende quando alguém que está trabalhando com o esporte
acredita que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. Vocês até deixaram isso claro. No senso comum, claro, para pais, pessoas que não estão trabalhando com a modalidade, ou seja futebol, seja futsal, e não entendem do processo de formação, ok. Mas a gente tem que entender que o futsal ele tem regras bem diferentes do futebol. Então, como que a gente vai utilizar um como base para o outro? Né? A única igualdade dos dois é que faz gol e joga com o pé. Até a bola é diferente. Até a bola é diferente. O tamanho da bola de 12 anos é uma Max 200. De 11, 10, 9 é uma Max 50, Max 100, se for pegar do tamanho da bola. Então, a diferença para mim é muito grande nesse ponto. E aí, corroborando o que o Daniel falou. Não tem, assim, eu vejo como um outro esporte, completamente diferente. Cara, o fato de eu poder fazer trocas volantes faz toda a diferença no esporte. Muito. Faz toda a diferença. Eu posso tirar o meu técnico. Eu poder parar o jogo faz toda a diferença. Olha o tamanho do meu gol. O meu gol é muito pequeno. O meu goleiro, ele faz gol. Quando eu digo faz gol, é na bola rolando. No campo é quase que impossível isso acontecer. Né? A não ser que o goleiro vai para um escanteio. Agora, assim, cara, a gente vê algumas questões muito próximas. Aí eu até entendo quando alguém vem falar isso para mim. Tipo assim, a gente vê o goleiro, por exemplo, e muitas vezes a gente vê hoje os goleiros, antigamente você via pouco, né? O goleiro do campo ia muito com a mão. Ele fazia, quando saía cara a cara, às vezes virava muito o rosto. Hoje você já vê os caras saindo um pouco mais de frente, futsal, né? Saindo como um goleiro de futsal, pegando bolas com o pé. Cara, ok. Eu acho que uma modalidade pode aprender com a outra. E pra mim tá tudo certo. Elas devem aprender uma com a outra, elas devem olhar e falar assim, poxa, Daniel, eu sou um cara que eu olho, por exemplo, pro campo, e às vezes eu vejo alguma coisa que tá acontecendo no campo, eu olho e falo assim, não, olha que legal. Talvez eu consiga trazer isso daqui pro campo, talvez eu possa adaptar. Mas os meus grandes professores em relação, falo dentro da modalidade, vários deles já falaram comigo que aprenderam muitas coisas com basquete. Que viram handball. Então, assim, cara, ótimo. As modalidades, eu acho que elas podem conviver em paralelo. O futebol é um esporte completamente apaixonante. Eu quero que o mercado do futsal ele seja forte novamente. Cruzeiro Atlético América hoje, eu vejo muitas pessoas falando assim, porque ajuda no mercado do futsal. Cara, desculpa, o Cruzeiro Atlético América, hoje, eles estão voltados para o futebol. São os mesmos treinadores, né? São os mesmos treinadores do futebol. No futsal, eles vão até o sub-13 ali, mais ou menos. Cara, isso pra mim é muito pouco. Agora tá tendo a criação do Campeonato Brasileiro de futsal, que vai incentivar mais clubes terem o futsal. E alguns clubes de camisa de futebol. Esperamos que isso aconteça realmente. Vai ter o profissional também para dar essa continuidade, como vocês disseram, né? Para ter essa opção da criança ali, adolescente escolher. Para chegar e escolher. E até quem às vezes não deu no campo, continuar um processo. Porque se ele tá desde os 8, 9 anos ali trabalhando as duas modalidades, quando ele tiver que escolher, às vezes com um ano no campo não deu certo, ele vai ser bem-vindo no futsal. Não que, de novo, o futsal não vai ser a barreira de jogar do campo, mas a gente entende que os meninos têm o sonho do campo ainda, esses meninos mais jovens. São poucos atletas, se você pegar de 10 atletas ali, a minoria que quer continuar no futsal antes de tentar no campo. E tá tudo certo, para mim tá tudo bem. A gente vai trabalhar bem esses que querem ficar no futsal. E até porque esses que querem ficar no futsal, eles querem bastante. Esses são atletas que podem desenvolver bem no futsal. São atletas que já estão num processo já de evolução desde novo, então eles já têm, como eles já querem viver dessa modalidade, então já tem muito tempo de vivência. Então eu acho que, e aí pegando esse ponto do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele pode ser importante se as equipes de camisa utilizar não só para o adulto. Porque se tiver só equipe adulta, vai ser a mesma coisa. Você não vai fomentar aqui embaixo, uma hora vai estourar aqui em cima. Vai ter um gap. Vai ter um gap grande. Começou com adulto e 20, daqui a pouco você baixa para 17, aí daqui a pouco você já tem até o 12 ali, você consegue juntar tudo. Vai ser importante para todo mundo, para profissional, para atleta, para a sequência de trabalho dessas equipes também, né? Para ser uma competição que dure bastante tempo. Então, acho que isso e quando a gente está falando do futsal, até a questão que a gente aprofundou mais é da formação, né? Que é muito vendido isso. Atleta da Seleção Brasileira de Futebol, Neymar, por exemplo. Neymar jogou futsal. Vinícius Júnior jogou futsal. E aí é vendido isso, que olha, futsal é importante por quê? Porque formou um atleta de futebol.
Então eu concordo, eu penso que isso não faz muito sentido, porque isso você ainda coloca o futsal abaixo do futebol. Agora o legal é você pegar um Falcão, pegar um jogador de referência, olha, ele formou no futsal. Pegar outros atletas de referência, porque talvez isso mostre a importância de que você, desde cedo, desde a sua fase de especialização, focando no futsal, você vai ser referência no futsal também. Eu não sei o que vocês pensam em relação a isso, sobre o quanto que falas como essa podem colocar o futsal abaixo do que ele verdadeiramente é. Eu acredito que esse tipo de fala coloca o futsal como um subesporte do futebol. Assim como o futebol de areia, o beach soccer, o futebol de areia e o futebol de 7, que existe bastante também hoje em dia. Eu sou completamente contrário. Completamente contrário. Você nunca vai me ver falando que o futsal é importante pro futebol. Cara, nunca. O futsal é importante pro futsal. Como o futebol é importante pro futebol. E eu sou muito da opinião que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço pro futebol feminino, pro futebol masculino, pro futsal feminino, pro futsal masculino. Tem espaço para todo mundo. Quanto mais as modalidades forem difundidas, melhor. Quanto mais coisas a gente tem igual o Diogo colocou, né? A Liga Talentos pra gente hoje é um ganho enorme. E aí eu vou para chegar lá em cima, né? Por que ela é um ganho enorme? Porque, cara, a gente tem esse gap muito grande de formação para chegar lá em cima. Então agora, olha o mercado que se abre. É um futsal abrindo um mercado dentro dele mesmo. E não porque eu tô indo para formar alguém pro campo. Aí eu vejo, falando, por exemplo, do Neymar. Cara, uma criança, hoje, ela vai pra escola... Vai fazer futsal. Ela vai fazer futsal, não tem campo dentro da escola. De campo escolar. Não tem. De campo escolar não mas aí você tocou pra mim num ponto muito importante. O maior jogador de futsal dos últimos tempos, né, que muita gente fala, eu não vou falar que é o maior de todos. Que nós vimos. Né? Que não vou falar que é o maior de todos, porque, né, sempre tem uma questão de opinião e tudo mais, mas o Falcão foi um dos maiores, com toda certeza. Né? Ele foi jogar campo e não deu certo. Cara. Então, assim... Por N fatores, mas por talvez N a gente consiga fatores. O Lenísio, que é um dos principais também, não deu certo. Não deu certo. Manuel Tobias. Assim, salvo engano, e aí eu vou... Olha pra você ver. Falcão, tá? O Rafael Elias, que tá no Cruzeiro hoje... Ele era pivô da seleção. Ele era pivô da seleção 17. Sub-17 de futsal. Então, olha pra você ver como é que a coisa não é assim. Depois dessa seleção que ele foi pro Palmeiras e ele desenvolveu no Palmeiras. E aí era o papagaio, que todo mundo chamava ele. De papagaio. Então, assim, a gente vai ter muitos casos de pessoas que saíram do futsal e deram certo no campo, ou qualquer coisa. Ok. São modalidades que podem ser complementares, porque são jogadas com o pé. E ok, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, são modalidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Se fosse determinante, não teria... Chega para um preparador físico. Chega para um preparador físico do campo. Chega para um preparador físico do futsal. Grande, né? E fala com eles assim, eu posso dar o mesmo treino? Chega pro Daniel hoje. Chega pro Lacarmon, pro Filipão. Qualquer um deles. Vocês dão o mesmo treino? Cara... Não dá, a coisa é outra, o esporte é completamente diferente, é outra história, é outra coisa, mas, novamente, os dois têm espaço para todo mundo, dá para fazer, é legal, dá para uma pessoa torcer para Cruzeiro, Atlético América, qualquer time do Campeonato Mineiro, e depois ir assistir uma partida de futsal, e depois ir ver um jogo do vôlei, e depois ir ver um jogo, sabe? Eu acredito que o esporte brasileiro pode ser maior. Pode ser muito maior. Só que enquanto a gente fica colocando nível de importância dentro de uma coisa, pra mim, só vai contrário. Então, assim, o futebol hoje, obviamente, ele gira mais dinheiro porque ele é muito mais visto. É muito gostoso, todo mundo é apaixonado. Qual a história do futebol? A história do futebol é muito antiga. E dificilmente vai mudar, né? Não, e nem precisa mudar. Tomara que continue assim. Continuará tendo seu espaço, mas cara, não precisa substituir o futebol. Não, tomara que o futebol continue assim. Tomara que o futebol feminino aumente muito mais a visibilidade. Tomara que a gente daqui a pouco veja estádios de futebol com jogos de futebol feminino lotados, como a gente vê os do masculino. Tomara que os jogos masculinos sejam cada vez mais interessantes para ter mais público. Só que ao mesmo tempo eu também gostaria que no futsal, cara, para encher para encher a arena hoje, são 3 mil pessoas.
3 mil pessoas. O que é 3 mil pessoas Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Por exemplo, nós vamos ver ano passado nós jogamos contra o Corinthians as oitavas de final. Nós contra o Corinthians, aqui dentro. Um jogo transmitido pelo Sport TV. Salvo engano, deu 2.500 pessoas. Tinha mais gente que no Parque São Jorge. Tinha mais gente do que no Parque São Jorge. E aí a gente vai pegar, por exemplo, um jogo do campo, qualquer joguinho do campo, qualquer um. Tá? E eu não tô falando de grandeza dos jogos não, tá? Pelo amor de Deus. Mas qualquer jogo do campo vai dar por volta de 5, 10 mil pessoas. Porque senão você nem paga a logística do próprio estádio, né? Exato. Então assim, poxa, 3 mil pessoas para uma cidade como Belo Horizonte que tem mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. O ingresso é R$10. Pois, ingresso é R$10. Cara, você vai falar para mim que não tem espaço para... Tem espaço para todo mundo. Não tem como. Claro que tem. 3 mil pessoas não dá nem 1% da população. Eu sou ruim de matemática, desculpa. Bem menos, né? Dá menos que 1% da população, cara. Bem menos. Então, assim, olha pra gente ver, né, como são as coisas. Dá pra gente fazer um esporte muito forte dentro de Minas Gerais. Dá pra gente fazer muita coisa aqui dentro, valorizando cada um dentro do seu processo. Então, assim, o processo do futsal é o processo do futsal. Eu sempre vou achar que nunca vou conseguir dizer que o processo do futsal é o processo do campo, não. Eu posso ajudar o cara do campo? Posso. Como o cara do campo também pode me ajudar. Mas como o cara do vôlei também pode me ajudar. E entendam que eu tô sendo muito... tô indo muito discrepante, mas para dizer que são modalidades diferentes. E como modalidades diferentes, elas têm que ser tratadas de forma diferente. Eu estava falando com você a questão das Olimpíadas, eu sou muito mais a favor de que nós, como praticantes da modalidade de futsal, trabalhadores profissionais da modalidade de futsal, eu sou muito mais a favor da gente brigar, entre aspas, e me entendam, para que nós tenhamos políticas voltadas para modalidades não olímpicas do que propriamente para o esporte semiolímpico. Hoje nós temos as leis de incentivo ao esporte, que elas muitas vezes não contemplam esportes não olímpicos. Então a gente, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte, ela não contempla o futsal. Só que o futsal é uma das modalidades mais praticadas dentro do país. Então, cara, vamos brigar para que... Nas escolas é a maior. Então, assim, vamos chegar lá no presidente, ou em quem quer que seja, no Ministério do Esporte, e vamos brigar para que a lei de incentivo ao esporte contemple as modalidades não olímpicas. Eu acho muito melhor a gente fazer isso. Tá muito mais próximo a gente, mais fácil de conseguir. É mais palpável do que eu ficar brigando pro futsal ser olímpico, entendendo que isso é uma briga que é da FIFA. É mundial, né? Não depende apenas de nós aqui no Brasil, né? Ela é uma briga da FIFA. Essa briga, tipo assim, infelizmente eu hoje não consigo nem intervir em relação a isso. Agora, dentro do meu país, cara, vamos brigar por isso, vamos chegar lá, lei de incentivo ao esporte, pro futsal, para essas modalidades. Modalidades que não são olímpicas. Interessante até, Daniel, a gente cita alguns dos desafios também. A gente está falando dos desenvolvimentos que vem acontecendo na modalidade e vocês que estão no dia a dia, já citando um desses desafios, com certeza existem outros que devem ser também o desafio de quem está assistindo e ouvindo a gente. Em relação à formação, a gente tocou no ponto interessante, que é sobre o futsal ser um preparador ou não para o futebol de campo. Quem trabalha com esporte deve definitivamente entender que o jogo reduzido, o jogar reduzido, não necessariamente quer dizer que é um futsal. Então isso tem que ficar claro. Então se você ainda trata dessa forma, reflita um pouco mais, porque existem várias possibilidades de ser reduzido, não necessariamente quer dizer que o futsal é. Inclusive o futsal pode utilizar de jogos reduzidos, como jogo de rua, 3 contra 3, infinitas possibilidades, o próprio futebol de areia pode ajudar nesse sentido. Mas existem outros desafios, além dessa questão de ser um esporte que está predominantemente nas escolas, mas devido às distâncias que o Brasil tem, um território enorme, acaba que algumas regiões não conseguem utilizar ali o futsal como... Não tem clubes, de repente, com uma estrutura assim como poderia ter, como tem no futebol de campo. Sim. Algumas regiões no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece e que pode dificultar o desenvolvimento dos atletas. Vocês veem alguma dificuldade em relação a isso? O que vocês pensam? Na formação, se eu pegar... A gente consegue separar o Brasil em vários polos. Então, assim, se a gente pegar a região Nordeste, a gente tem um período de formação muito legal, assim. A gente traz muitos atletas, né, da região Nordeste. Tem muitos atletas que já, do cenário nacional e mundial, que passaram por ali.
mas por problemas, às vezes, de investimento ou de disputar competições a nível nacional nas categorias maiores, eles são muito fortes nas primeiras categorias. E ali, à medida que vai acontecendo, acaba que tem uma captação muito grande dentro dessas equipes, né, e dentro do exemplo da região Nordeste. Na região Sul, quando você pega, já é bem o contrário. Por mais que, por exemplo, o Paraná, eles vêm fortalecendo bastante a base, e aí pegando ali o meio da base 17, 20, 15, né, que já está numa parte importante da base também. O Paraná, por exemplo, o Rio Grande do Sul, tem tentado fortalecer ainda mais os campeonatos que já têm competições adultas de um nível bom. E é uma região que tem uma cultura muito forte, né, aqui no Brasil. Se for Que é selecionar qual que é a região que mais tem essa cultura forte, é o Sul. É o Sul. E aí, principalmente porque muitas dessas equipes estão em cidades pequenas da região Sul, que a cidade, o pequeno empreendedor, tudo conspira para essas equipes de futsal. Consegue investir. Apoio, né? Muitas das equipes têm vários patrocinadores, pequenos patrocinadores dentro da cidade. E isso você consegue, juntando vários desses, fazer um bom investimento. Sem depender exclusivamente do investimento público, né? Prefeituras. Sim, alguns dependem, só que não exclusivamente para isso. Né? Então, isso consegue muito, pegando, acho que o ponto da região sul, ter muitas equipes de cidades pequenas, de interior, porque os microempreendedores ali dão muita força para o futsal nessa parte. Então, eu acho que assim, esse ponto das equipes do brasileiro, como a gente citou, de ter algumas equipes da região Nordeste, pode ajudar a ter mais atletas da categoria adulta lá em atividade. Porque o extra, né, lá às vezes é muito forte, né, nessas regiões, de atletas que saem de lá muito novo, vai para a região sul, atletas que vêm para o clube, São Paulo, então faz a base e às vezes não consegue ter um progresso na categoria adulta, então acaba voltando para o seu estado. Então isso eu acho que pode ser importante nesse ponto. E aí já pegando o link da Liga Sub-20 que o Daniel comentou, o mercado Sub-20 foi extremamente movimentado nessa temporada por conta da Liga, e eu tenho certeza que é por conta da Liga, porque muitas dessas equipes que vão disputar a Liga Sub-20 não tinham um investimento tão grande no Sub-20 como vão ter nessa temporada. Então, já não aproximando em valores, claro que não, mas você vê atletas de outras regiões indo para a região sul, São Paulo, das equipes da Liga, né? E isso vai conseguir fomentar e ter mais atletas também em atividade. Acaba que o futsal hoje, se a gente pega hoje na Liga, a única equipe as únicas equipes, né, de capital, assim dizendo, somos nós e o Corinthians. Isso. O restante todo é do interior. Brasília. Brasília, desculpa. Brasília, nós três. Quando a gente pega isso mostra o quanto o interior é muito forte em relação ao futsal. E, infelizmente, o país é muito grande. Muito grande. Então, hoje, o Rodrigo chegou até a postar uma questão na Copa do da Brasil. Copa do Brasil, né? Que, tipo assim, eles ganhariam um valor X de premiação se ganhassem a Copa do Brasil, mas só para eles irem jogar contra acho que foi o Apodi, a final. Né? Contra o Apodi, no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, só o custo da viagem para lá era 5x. Sei lá quanto, tá? Mas era quase o prêmio. Era muito mais que o prêmio. Tipo isso. Então, assim, querendo ou não, fazer esporte no país é muito caro. É caro demais. Então, às vezes, as equipes, elas até têm um investimento. A gente fala muitas vezes, né? Os atletas que a gente traz, por exemplo, do Ceará, se eles jogassem, por exemplo, o extra, que a gente fala, né? Talvez eles ganhem mais dinheiro do que se eles viessem para cá. Só que a gente tem uma questão de estrutura, tem uma questão de, talvez, um futuro muito diferente. O cara vai jogar uma Liga Nacional, visibilidade, profissionalismo, coisa que daqui a pouco ele não vai ter lá na equipe que ele joga. Mas o futsal, ele é muito regional. Ele é um esporte muito regional, assim dizendo, né? E a Liga, e até mesmo a Liga Sub-20, vem também para mostrar que ele pode ser muito maior, ele pode abranger muito mais.
Mas fazer esporte hoje no país é muito caro. A gente estava conversando em off aqui, até a gente estava citando isso, que o Minas é pioneiro aqui em Minas Gerais, que é o clube que não tem só o futsal, tem outras modalidades, mas que dificilmente a gente vê isso acontecendo também em outras cidades de Minas Gerais. Até porque você disse, é a questão que o esporte em si, fazer o esporte em si no Brasil, ele é complicado nesse sentido. Pelas distâncias também. O Minas Gerais, por exemplo, é um estado muito grande, que as distâncias também são longas para qualquer tipo de viagem que você vai fazer para o interior. A gente vai ter uma viagem para Uberlândia no mínimo 8, 9 horas no ônibus. Você pega Minas Gerais, é tamanho de país. Tem países que são menores do que Minas Gerais. Então, quando a gente fala isso, é uma questão do seguinte, é muito grande o país. O nosso país ele é enorme. Então, se a gente não tiver políticas que nos ajudem a fazer isso, a viajar, a ir para outros lugares e tudo mais, acontece que só as equipes que são realmente mais estruturadas vão conseguir fazer alguma coisa. Não tem como, né? Hoje a gente fala que... E aí são as coisas que acontecem com a modalidade. O Minas hoje, ele tem uma preocupação muito grande com a logística nossa. Então, normalmente a gente viaja de avião. Normalmente a gente vai, tirando São Paulo, que é muito próximo, mas normalmente a gente vai de avião para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Cara, legal. Agora, a maioria das equipes da Liga, se eu não falar que todas, viajam de ônibus. Cara, qual é o problema de viajar de ônibus? Não tem problema. Cara, viajar de ônibus tá tudo certo. Não é problema para isso. Mas você tá se expondo o tempo inteiro a pegar a estrada, a um meio de transporte que é menos seguro. Infelizmente, as nossas estradas, mesmo as pedagiadas, elas têm os seus problemas, sabe? Então, assim, e aí vamos pensar agora que nós estamos falando de atletas profissionais. Caras que viajam 24 horas, caras que viajam recuperação do 28 atleta. horas. Como que esse atleta viaja? Como que esse atleta... Em 2 dias joga um jogo muito competitivo. Aí já volta, na outra semana já tem um novo jogo em casa. Aconteceu uma vez, a gente jogou uma quarta de final, oitava de final de liga aqui em Minas Gerais. E acabou, as oitavas seriam na quarta-feira, um jogo, e o outro jogo seria no sábado. Ok. Essa equipe veio e jogou com a gente. Ela gastou 24 horas para chegar aqui. Nós jogamos 8 horas da noite, mais ou menos. O jogo acabou por volta de 10. Acabou o jogo, ok. Nós, atletas do Minas, comissão, fomos para casa descansar e tudo mais. O pessoal foi pro hotel, jantou, ônibus, foram para a cidade. Voltaram para a cidade deles. Olha só. Nós voltamos de... Aí de avião. A gente foi de avião. Só que como o jogo era no sábado, na quinta-feira a gente já viajou. E era um jogo decisivo, a gente acabou 2 dias antes, que era na quinta. Na quinta, ok. Nós chegamos à cidade primeiro que o outro time. Eles são de lá. Nós chegamos primeiro que eles. Cara... E aí, por que eu falo disso? É surreal a gente parar e falar assim, cara, como que uma equipe assim consegue chegar e jogar? Como que os atletas conseguem chegar e jogar? E os caras são cobrados. A gente tá falando aqui, por exemplo, né, do futebol e tudo mais, mas você vai para Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Cara, a pressão dessas equipes é muito forte. Nós, obviamente, temos a nossa pressão aqui, mas a nossa pressão ela não é tão forte quanto as equipes externas. Nós temos a pressão nossa, né, de pessoas, do clube com a gente, de ter resultado, de ter, obviamente, tudo. Mas essas equipes lá, o futsal está para algumas dessas cidades como tal futebol, porque muitas vezes não tem o time de futebol naquela cidade. Então, o entretenimento, o time para ela torcer e tudo mais, é voltada para o futsal. Lá, se você perguntar que time você torce, não, a gente anda na rua, a gente vai jogar contra essas equipes, a gente sai do hotel. Às vezes eu e o Daniel, a gente treina no ginásio, tem o treino de manhã, o jogo à noite, e a gente volta caminhando. As pessoas sabem que a gente vai jogar no mesmo dia. Fala, eu vou sair do hotel para fazer uma caminhada, se a gente sai com a roupa do Minas, em várias cidades sabem que a gente vai jogar naquela cidade, entendeu? Então, como eu falei do microempreendedor ali, dessas equipes, a cidade, ela abraça essas equipes. Então, fica regionalizado, acaba que fica forte, e ficando forte, o Estado fica forte. Sim. Consegue produzir ali mais talentos. Isso. E ter essa cultura. Então, outros estados talvez não tenham essa cultura, de repente é a falta de investimento mesmo, é a falta de interesse, né, por outras modalidades, que não seja somente ali o futebol. E o futsal realmente
pensando nesse cenário. Por isso que eu torço muito pelo sucesso da Liga, pelo sucesso da Liga de Talentos também, pelo sucesso desse Campeonato Brasileiro que vai acontecer. Torço pelo sucesso também do crescimento da Liga Feminina, para que tenha também outras ações que a gente consiga desenvolver. E pelo sucesso do futsal escolar. Eu já trabalhei com crianças em escola, já participei de jogos escolares, sei que isso é fantástico, fantástico, mas às vezes a estrutura não é tão legal para o professor, para o treinador, para as crianças que vão ali viajar. E isso, para mim, está ficando muito evidente, porque e aí, não só isso, né? A gente tem N fatores que influenciam, mas os atletas estão cada vez com mais dificuldades motoras, técnicas, táticas. Os nossos atletas, eles devem ser melhores preparados. E a culpa não está nos professores. Tem os alunos por uma demanda acadêmica gigantesca que hoje em dia tem. Acho que os meninos estão cada vez menos na quadra. E com isso são jogos menos competitivos dentro da área escolar, que sempre foi, não por ter os atletas só do clube também, de parcerias, mas isso tem até acabado. Parceria de clubes com as escolas, com bolsa e tudo mais. Então, acho que isso pode ser algo para evoluir no nosso esporte escolar. A gente tem escolas de referência na nossa cidade, no nosso estado, mas eu acho que poderiam surgir mais, ter mais oportunidades nesse esporte. Nesse sentido, até para ter uma continuidade. Né? Talvez isso, pensando assim, para que eu vou praticar um basquete, ou futsal, um vôlei ali no escolar, sendo que eu não vou conseguir ser atleta profissional, porque aqui na minha cidade ou no meu estado não tem nenhum clube de referência. Particularmente, eu tenho muito carinho em falar do esporte escolar, porque eu joguei dentro da minha escola, nunca fui o melhor do mundo não, mas jogava ali, e comecei a minha trajetória dentro dessa escola, né? E aí eu vejo, até em questão de organização, número de equipes, você tem muito mais equipes hoje no esporte escolar do que no esporte na nossa federação hoje. Só que é aquela coisa, né? Volto a dizer, isso que o Diogo falou para mim é o mais fundamental de todos, né? As crianças, os adolescentes, eles estão muito mais hoje sentados dentro de uma sala de aula do que praticando uma atividade física. Do que praticando... É um problema, né? Para mim isso é um grande problema. E não me entendam mal no sentido que eu estou falando que as crianças não têm que estudar. Pelo contrário, elas têm que estudar. As pessoas têm que estudar. Nós precisamos capacitar intelectualmente as pessoas. Só que as pessoas hoje, elas são analfabetos motores, assim dizendo. Você vê hoje quantas vezes a gente está andando, passando, você vê uma pessoa correndo, atividade básica. Você acha que ela vai cair? Você acha que ela vai cair. Você olha e fala assim, essa pessoa vai cair. E aí a gente vai vendo, né, pessoas assim, quando ficam mais velhas, né, a tendência de ter algum tipo de acidente é muito maior. E aí a gente esquece desse tipo de coisa. E a gente está cada vez mais botando as pessoas dentro de uma sala de aula e estamos esquecendo que ela precisa muitas vezes fazer uma atividade até mesmo para, cara, você estuda ali. Eu não consigo, volto a dizer, eu acho que o adolescente hoje ele tem um cansaço muito pior do que o cansaço que eu tinha. Porque muitas vezes o meu cansaço era físico. E aí com o cansaço físico eu deitava na cama e dormia e no dia seguinte eu estava bem. Eu acho que as crianças hoje, os adolescentes hoje, eles têm um cansaço mental muito maior do que eu tive. E quando eu digo um cansaço mental é porque muitas vezes esse jovem, ele está dentro da sala de aula de 7 da manhã até 5 horas da tarde. Segunda a sexta, e no Segunda sábado tem uma prova. e no sábado tem uma prova. E se ele tem um talento ou ela tem um talento, talvez isso vai se perdendo, porque, poxa, não quero o esporte, mais uma atividade que eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer mais alguma atividade aqui que eu não quero, não tenho tempo, não vou dedicar, a minha família, meus pais não querem que eu estude e tal. Não tem um link, né? Eu vejo que às vezes são ações isoladas. Claro que a gente não vai aprofundar, vai ser um papo para outro podcast, mas são ações isoladas que acontecem, né? Não. E aí eu pego uma criança, um adolescente, o Diogo colocou, os treinos, por exemplo, na escola que eu treinava, eram 2 vezes na semana, um treino de 1h30. Como que eu capacito alguém treinando 2 vezes por semana durante 1h30 para qualquer tipo de atividade? A não ser que ela realmente seja uma atividade de participação, tá tudo certo. Só que o esporte escolar, ele muitas vezes é muito competitivo. E o esporte escolar, ele é muito bem organizado, por sinal. Ele é muito bem organizado. Eu fui uma vez disputar Jogos Escolares Brasileiros, não pelo futsal, mas fui pelo handball. Também era péssimo no handball, mas... Tava lá com os meus amigos da escola,
mas extremamente organizado, extremamente. Fomos daqui para João Pessoa, viajamos de avião, hotel bom, alimentação excelente, competição extremamente organizada, as coisas muito bem feitas, assim dizendo, sabe? Só que na hora que a gente vê, infelizmente, isso se perde. Se perde. E alguns locais dá continuidade, com o futsal universitário, por exemplo. Uhum. Tem alguns trabalhos bem legais aqui no Brasil, inclusive já conversei com o próprio, que esteve com o Renato Lopes. O Renato Monteiro Lopes, de Ouro Preto, faz um trabalho muito legal. Muito. E outros lugares também, em Viçosa também tem um trabalho. Eu falo de Minas, né? Não conheci outros cenários, mas dá essa continuidade. Pena que, como eu disse, são ações isoladas. Acontecem em pequenos locais e por mais que às vezes lá é forte o futsal universitário, talvez no escolar não seja. Tem lugares que o futsal escolar é forte, não tem continuidade. Tem lugares que o clube abraça, faz esse link, tem lugares que não. Então, falta um pouco disso também para caminhar essa base. E não é falando na mídia que Neymar, Vinícius Júnior jogou futsal, é que a gente vai crescer a modalidade. Na verdade, você vai reforçar que ela está em segundo plano perante o futebol, que não deveria ser essa verdade a ser falada. Muito legal o papo de hoje aqui no podcast. A gente acabou que nem aprofundou questões táticas. Já fica o convite para em outro momento a gente falar sobre isso. Mas foi um papo legal aqui para refletir sobre o cenário do futsal. Fica o convite para vocês voltarem aqui. Deixe seus comentários aqui, principalmente se você já trabalha com futsal, se você concorda, se você também discorda do que a gente conversou aqui, deixe seu comentário aqui abaixo. Sempre bom ouvir todos vocês. Redes sociais de vocês dois, para quem quiser depois segui-los, continuar esse papo. O seu é no Instagram mesmo que a gente encontra lá, Daniel? Sim, meu Instagram é Daniel Lobato Treinador. Tamo lá, eu não sou o mais ativo das redes sociais, é uma coisa que a gente até conversa bastante, né? E acho que as redes sociais vieram muito para nos ajudar mesmo, divulgar nosso trabalho, divulgar nossa modalidade. Acho que a gente precisa cada vez mais disso, né? Como você falou, a gente não aprofundou em questões mais táticas, mas a gente vai... Eu sou louco, eu gosto de falar sobre futsal para mim. É a melhor coisa do mundo e a gente às vezes precisa falar um pouquinho também dessa parte externa pra gente tentar fazer a nossa modalidade estar cada vez maior, né? Pra ver se a gente cada vez mais faz com que todo mundo pense, né? Pra tentar ajudar e tudo mais. Mas você sabe, sempre que quiser vai ser um prazer tá vindo aqui. Sempre que chamar a gente tá aí. Mas quem quiser pode aparecer lá que a gente troca uma ideia com certeza. Legal, sucesso na temporada de trabalho e com certeza a gente quer ouvir você em outros momentos aqui trazendo mais conteúdo. Obrigado, João. A liga começa a partir do dia 23 de março. 14 horas na Arena. A gente tem um jogo bem tranquilo no primeiro jogo. A gente pega o Atlântico, que foi o campeão. Atual campeão, mas tá tranquilo, não tá nada. Brincadeira, mas a gente iniciar a liga no dia 23 de março. A gente conta com a presença de todo mundo lá na arena. Espero que seja uma liga realmente legal, que a gente possa capacitar bem os atletas para a gente ter bons resultados e que a modalidade cada vez no nosso estado, não só pelo Minas, mas também pelo Praia Clube, que também tem bons profissionais, também tem boas pessoas lá, e que a gente possa cada vez fazer crescer mais. O próprio América, que está vindo com um projeto bem legal, um time de campo, né, mas com um projeto completamente diferente, completamente paralelo, obviamente que é do América, mas com pessoas muito capacitadas, tem tido bons resultados, tem aparecido muito bem, então a gente sempre torce para que o futsal cresça. Quanto mais pessoas melhores, quanto mais equipes melhores, a gente torce para que isso sempre vá evoluindo, para que a gente também possa evoluir. E para o pessoal acompanhar, assistir, né? Mesmo que às vezes não consiga, mora no interior, mora em outro estado, que o seu estado de repente não tenha um clube de futsal na liga, acompanhar, assistir, principalmente quando eu trabalhei muito tempo com crianças, escolinhas de futsal, era de futsal. E eu falava com as crianças para assistir futsal. Assistir a liga, não é só chegar e falar assim, olha, assisti o jogo de quarta-feira do futebol, de domingo, mas e o do futsal? Você assistiu? Às vezes você consegue assistir ali na Globo, como você disse, você transmite. Então é incentivar, fomentar para que também tenha esse gosto pela modalidade. Com certeza. Obrigado pela participação, Diogo também. Espero que você volte. Boa sorte também na temporada, principalmente na Liga Sub-20, né? Espero que você tenha gostado também de estar com a gente aqui. João, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Estendo o convite, Daniel, para você e algum jogo nosso na Arena. Vai ser muito bem-vindo, nos avise, tá? A gente faz questão de receber você lá. Até no dia a dia, né, Diogo? No dia a dia, algum treino, legal, quiser ir passar o dia, vai lá, a gente conversa com o Taveira, você passa o dia lá acompanhando os treinamentos, é bem legal, e conhecendo toda a estrutura do clube.
E agradeço pelo convite mais uma vez. Vou voltar, espero o convite novamente e estou totalmente disponível. E que a gente tenha uma temporada, trabalho não vai faltar, mas que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. A rede Isso social... é o mais importante. Meu Instagram é Diogo MB Couto. Então, eu sou até um pouquinho mais ativo que o Daniel, então Bem mais. pode ficar à vontade lá e a gente vai trocando ideia. Legal. Muito bom conversar com vocês. Sucesso na temporada, sucesso pro nosso futsal. Vamos estar sempre batalhando essa missão de elevar a modalidade. Com certeza. Obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado. Deixe o joinha se você gostou, deixa seu comentário. Se inscreva no canal caso você chegou aqui pela primeira vez. Muito importante também compartilhar este episódio. Na próxima semana, mais convidados aqui pra gente bater um papo. Abraço.